A segunda grande mentira evangélica é a separação que é feita entre fé e obediência, como se fossem duas coisas que pudessem existir uma à parte da outra. Não existe isso nas Escrituras. Não existe a obediência que agrada a Deus se não for por meio da fé. E não existe fé que não produza obediência. Vamos dar uma olhada em alguns textos das Escrituras. Eu vou citar aqui para vocês uns 5, eu tenho 6 textos aqui, eu acho, para citar para vocês. Primeiro, nós vamos lá no Velho Testamento. Eu vou citar a referência, porque alguns gostam de anotar, Deuteronômio 9, 23. Olha o que diz lá, Deus já cansado daquele povo de Israel, ele diz: rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Então, Deus diz que eles não haviam crido e, como consequência, eles não haviam obedecido. Ou seja, a falta de obediência é uma prova de falta de fé. Em Romanos, capítulo 1, versículo 5, quando está falando do seu ministério, Paulo fala do apostolado que ele recebeu por amor do nome de Jesus, e ele diz: para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, o apostolado que Paulo recebeu era para levar as pessoas à obediência. Obviamente, pela fé. A única forma de obediência é pela fé. Para a obediência por fé entre todos os gentios. Em Hebreus 5, 9, e nós vemos um texto que é pouquíssimo usado, é bastante ignorado, que diz assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uau! Parece que esse texto está falando que a salvação é pelas obras, né? Não é. Obviamente, a salvação é pela fé, mas aqui fala de que essa salvação eterna, obviamente, está vinculada a pessoas que obedecem a Cristo. Porque se não obedecem, é porque não tem fé. A fé verdadeira produz obediência. A obediência só é possível por meio da fé. Tiago 2,14, muito conhecido, né? Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, ou seja, não tiver uma vida de obediências. E pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? E a resposta está implícita, né? A pergunta é uma pergunta retórica. Ele depois sai explicando isso, do versículo 15 em diante, com muita abundância. O texto de Hebreus 3, 18 e 19 sempre me chamou a atenção, porque, de novo, Deus citando o povo de Israel e Deus dizendo qual foi o problema deles. Observem aqui, que ele diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Opa, quem não entraria no seu descanso? Os que foram desobedientes. Mas e o restante do versículo? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha que interessante. Não entraram no descanso porque foram desobedientes. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Você vê como as duas coisas estão associadas? E por último aqui eu cito um texto de Atos 6, 7, também que é pouco observado, que diz assim: muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você está vendo? A fé é algo tão vivo, tão que transforma
né? Tão poderoso, Pedro fala, vós, amados, na vossa fé santíssima. Né? A fé é algo tão real, produzido pelo Espírito Santo, que aqui o texto diz, eles obedeciam à fé. A fé não é para ficar dizendo que eu creio. A fé é para obedecer.